Assinale a alternativa que mostra corretamente as propriedades de crescimento e decrescimento que são satisfeitas pelas quatro funções dadas. f de x igual a e elevado a 2x é uma função exponencial de base e. O número e, chamado número neperiano, ele é 2,7 e depois do 7 vem uma sequência de números com reticências, isso é, uma sequência indefinida de números. Essa é chamada uma dízima indefinida aperiódica, isso é, não tem um número ou um grupo de números que se repita, chamado período. Desse modo, esse número e não pode ser colocado na forma de fração, sendo chamado por isso de um número irracional. É um número muito importante, e tanto na matemática como na física. A g de x é também uma função exponencial, só que agora a base é 1/3, portanto um número entre 0 e 1. Esse número é maior do que 1. Isso define essa função como crescente. Isto é, uma função crescente, você promove o crescimento do argumento, que no caso aqui é o 2x, o x crescendo, o 2x cresce. O 2x crescendo, e elevado a 2x cresce. Essa então é uma função crescente. O argumento aqui é o x crescendo, 1/3 elevado a x decrescerá, isto é, vamos dar um exemplo aqui para você ver bem isso. 1/3 elevado a 1, vamos supor que o x valha 1. 1/3 elevado a 1 dá 1/3. 1/3 elevado ao quadrado, agora vamos fazer o x valendo 2, 1/3 elevado ao quadrado dá 1/9. Ora, 1/9 é menor do que 1/3. Desse modo, essa função, quando o x cresce, o valor dela diminui. Isso define essa função como uma função decrescente. h de x é igual a 3 elevado a x, também uma função exponencial, agora com a base maior do que 1, do mesmo modo que f de x será uma função crescente. Note que, se o x vale 1, 3 elevado a 1 dá 3, mas se o x crescer, passar a valer, por exemplo, 2, 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado ao cubo dá 27, 3 elevado à quarta potência dá 81, 3 elevado à quinta potência dá 243. Note que, conforme o x cresce, o 3 elevado a x vai crescendo, portanto, h de x é uma função crescente. Finalmente, o j de x igual a e elevado a menos x. Sabemos que todo número elevado a um expoente negativo será igual a 1 sobre esse mesmo número elevado ao mesmo expoente, só que agora positivo. Então, isso aqui, e elevado a menos x, né, é igual a 1 sobre e elevado a x. Como e elevado a x é uma função crescente, 1 dividido por e elevado a x será uma função decrescente. Muito bem, já poderíamos definir aqui qual a opção correta, mas vamos fazer uma análise gráfica aqui para f de x igual a e elevado a 2x. Note que, sendo ela uma função crescente, terá essa cara, porque se o x for muito pequeno, tender a menos infinito, a f de x tenderá a zero, porque teremos aqui, como o x tendendo a menos infinito será um número negativo, teremos f de x igual a 1 sobre e elevado a mais infinito. Portanto, e elevado a mais infinito dá infinito, 1 sobre infinito tende a zero. É o que está indicado aqui. Então, conforme vai ficando cada vez mais negativo o valor de x, e elevado a 2x vai para zero. E conforme o x vai crescendo, a e elevado a 2x cresce. Função crescente, como já comentamos. Note que quando ela passa aqui em x valendo zero, 2 vezes 0 dá 0, e elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, toda função exponencial passará no ponto 0, 1. Isso é, x igual a 0, y igual a 1. Marcamos aqui que ela é uma função crescente e marcamos aqui o ponto 0, 1. Já a função g de x, essa aqui, igual a 1/3 elevado a x, será uma função decrescente, como já comentamos, passando também no ponto 0, 1. A
função é decrescente e passa no ponto 0,1. 1/3 elevado a 0 valerá 1. Todo número elevado a 0 dá 1, menos o 0. 0 elevado a 0 é indefinido. Temos aqui, finalizando, essa função tinha um valor maior no início do que ela tem aqui no fim da nossa marcação, né? Conforme o x vai crescendo, vai indo para infinito, 1/3 elevado a x vai indo para 0, que é justamente o que essa função aqui está indicando. Podemos agora marcar h de x igual a 3 elevado a x, essa função, mais uma vez uma função crescente, como foi f de x, e temos aqui um valor final grande para ela, justamente ela é crescente. Se o x valer 1, a função vai valer 3 elevado a 1, o que dá 3, e também passa no ponto x igual a 0, y igual a 1. Né? Quer dizer, o h de 0 é igual a 3 elevado a 0, e todo número elevado a 0 dá 1, passa, portanto, no ponto 0,1. Finalmente, a j de x igual a e elevado a menos x é uma função decrescente, como já comentamos, e passa no ponto 0,1. Isso credencia a letra C como correta e está encerrada a questão.